Nós vamos conversar agora ao vivo com o Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas, que ontem divulgou mais um levantamento a respeito da corrida para a prefeitura da maior cidade do país. O Murilo está acompanhando essa situação de perto e tem aqui os números atualizados para nós. Tudo bem, Murilo? Bom dia para você. Bom dia, Pedro. É uma satisfação falar com os amigos da Band. Murilo, o que você sentiu nesse último levantamento? O Instituto Paraná Pesquisas, na pesquisa estimulada, está apontando que Ricardo Nunes terá amanhã 51% da preferência do eleitorado, 40% do Guilherme Boulos, 5% dizem que vão votar branco, nulo ou não vão votar em nenhum, e 2%, quase 3%, 2,9% dizem que não sabem ainda. O que você tira desse levantamento, Murilo? Olha, Pedro, fica muito claro que o quadro está muito estável desde quando começou. Se a gente pegar as pesquisas do começo de setembro, que a gente já simulava segundo turno na Rádio Bandeirantes, quando a gente apresentava as pesquisas, o Ricardo tinha 52, 51, 52, 51, ele veio se mantendo estável. O Boulos, sim, que deu uma crescida, chegou em 40. Agora, a grande dificuldade que eu vejo para o Guilherme Boulos é a rejeição, né? Porque ele tem 9 pontos a mais de rejeição do que o candidato Ricardo Nunes. Ô Murilo, durante essa série histórica que o Instituto Paraná fez de levantamentos para a Prefeitura de São Paulo, o grande problema do candidato que está na segunda colocação, Guilherme Boulos, é a rejeição. Ele não conseguiu passar um recado diferente para o eleitorado que tem aí uma rejeição ao nome dele por conta do passado, da trajetória, da ideologia e das ligações políticas, Murilo? Eu acho que sim, eu acho que assim, ele cresceu, se a gente for ver, ele em simulações de segundo turno tinha 33, 34, agora ele chega em 40. Ele tem uma rejeição de em torno de 46%, certo? Então o que eu vejo? Ele cresceu, mas agora ele bate no limite da rejeição. Esse é o grande problema dele. Ele teria que nessas 24 horas que faltam, certo, ter algum fato político que aumentasse muito a rejeição do prefeito para mudar isso. Porque só tirando votos dos indecisos, que nem você mencionou no início, ele não ganha as eleições, porque esse percentual de pessoas que está votando é nenhum, provavelmente será as pessoas que anularão o voto na urna no domingo. Existe esse percentual muito próximo dos que anulam o voto. Então, para ele ter a virada hoje, ele precisa, nessas últimas horas, tirar os votos do Ricardo Nunes. Ô Murilo, o eleitor do Pablo Marçal, que foi muito bem no primeiro turno, quase chegou no segundo turno, numa das eleições e disputas mais emocionantes que tivemos nos últimos tempos. O eleitor do Pablo Marçal vai votar em quem? Vai votar no Ricardo Nunes? Vai votar no Guilherme Boulos? Ou não vai votar branco, nulo ou justificar o voto? Olha, Pedro, pelas pesquisas, 70% dos eleitores que votaram em Pablo Marçal estão votando em Ricardo Nunes. Essa é a vantagem que o Ricardo Nunes tem sobre o Boulos. Porque durante o período da campanha de primeiro turno, os dois se atacaram muito. Isso fez com que o eleitor do Pablo rejeitasse muito o Boulos e o do Boulos rejeitasse o Pablo. Então, na verdade, a grande vantagem do Ricardo Nunes nesse segundo turno é que ele herdou os votos do Pablo Marçal. Pergunta agora sobre o candidato Ricardo Nunes para você, Murilo Hidalgo. O Ricardo Nunes deve ser reeleito prefeito de São Paulo, segundo o Instituto Paraná. E qual é o motivo para isso? É o governo que ele fez aqui desde que assumiu a prefeitura com a morte do Bruno Covas, a aliança política, o apoio do presidente Bolsonaro, o apoio do governador Tarcísio, o apoio de outras lideranças, ou é mesmo a rejeição do Boulos que empurra o Ricardo Nunes para o próximo mandato? Olha, Pedro, é um pouco de tudo isso. Tá? Se o resultado das urnas confirmarem as pesquisas no domingo, é um pouco de tudo isso. É um pouco da aliança que ele formou, da gestão que ele melhorou muito no último ano, perante a opinião pública, e principalmente, assim, ele teve o apoio de uma pessoa que eu acho que foi decisiva para ele, que é o governador Tarcísio de Freitas, né? Eu acho que se confirmar o resultado das pesquisas no domingo, ele deve muito ao governador do estado. Murilo, eu estou vendo aqui no levantamento do Paraná, tem um item que não aparecia nos outros levantamentos. Expectativa de vitória para prefeito de São Paulo. Essa foi uma pergunta feita ao entrevistado do Instituto Paraná, que mostra que Ricardo Nunes tem 64%, Guilherme Boulos 29%, não sabe, não respondeu 6,5%. Exatamente, Pedro. A gente faz essa pergunta independente de quem você vai votar. Quem você acha que vai ganhar as eleições no domingo?
64 dizem que é o Ricardo Nunes. A expectativa de vitória é por parte do Ricardo Nunes. O próprio eleitor do Boulos, uma boa parcela do eleitor do Boulos, vota no Boulos, mas acha que o Ricardo Nunes vai ganhar. Isso tem um pouco de influência das pesquisas, né, Pedro? Murilo, você também consegue fazer o levantamento por região. Onde que o Ricardo Nunes é mais forte? Onde que o Guilherme Boulos é mais forte? O que o Instituto Paraná conseguiu detectar nesses últimos dias, nessa reta final de campanha do segundo turno? Olha, Pedro, esse cruzamento a gente não disponibiliza. Eu vou te explicar por quê, para o eleitor saber. A gente faz ponderados por regiões da cidade. Mas o que acontece? Quando você faz 1.500 entrevistas, você estratifica por regiões de São Paulo. Se der esse resultado por regiões de São Paulo, a margem de erro fica muito grande, certo? Por região. Por isso que a gente não disponibiliza esse resultado. Mas praticamente quem está dando essa vantagem ao Ricardo Nunes são pessoas do sexo masculino, são as pessoas com maior grau de idade e as pessoas com menos escolaridade. Esse é o perfil do eleitor do Ricardo Nunes. Murilo, por que o Instituto Paraná está acertando bastante nos últimos tempos? É o instituto que mais acertou na última eleição e no primeiro turno também teve um desempenho muito próximo, mostrando aquilo que saiu das urnas. Murilo Hidalgo tem uma bola de cristal? Nada, não, Pedro. É muito trabalho, né? E a gente espera acertar também no segundo turno. Não é fácil, né? Todos procuram o acerto, todas as empresas de pesquisa sérias lutam por isso, né? Esperamos que no domingo a gente possa acertar novamente, certo? Independente do resultado da eleição, de que ganhar, que perder, certo? O importante para a Paraná Pesquisa é acertar os resultados. Esses movimentos, né, de subida e descida do candidato dentro da margem de erro, Murilo, isso aí a gente pode entender como algo que está dentro da expectativa da pesquisa, de poder estar próximo ali do resultado, ou esse movimento mesmo existe, às vezes do candidato subir um pouco, outro descer um pouco mais? A gente deve levar em consideração o que está fora da margem de erro, ou dentro da margem de erro às vezes acontece essa oscilação? Olha, Pedro, você me deu uma boa oportunidade para falar, tá? Na verdade é o seguinte, a margem de erro ela tem que ser usada para os dois lados. Que nem a gente fala, tem muita pesquisa sendo divulgada que um candidato, por exemplo, tem 46, um tem 48 e outro 46. Ao mesmo tempo, ele pode ter 51 a 43. Quer dizer, a margem de erro ela tem que ser, sempre quando for usada, principalmente na manchete, ela tem que ser usada para os dois lados. Tanto para o lado do empate quanto para o lado da goleada. Certo? Mas o que vale mais nesse momento, Pedro, em todas as cidades que vão ter no segundo turno, não é o resultado das pesquisas, propriamente específica, mas a curva, a tendência. Qual é a tendência? Por exemplo, em São Paulo a gente vê um quadro muito estável, por isso que eu acho que a gente vê muito pouco provável uma virada, muito pouco, mas pode ocorrer, pode ocorrer. A gente já viu isso, a empresa de pesquisa errar, a gente já errou, já acertou, há muito mais acerto do que erra, mas erra também. Agora, hoje o que a gente mais observa é a curva. Por exemplo, se o candidato tivesse lá, por exemplo, na primeira pesquisa 12, aí tivesse 8, 6, e hoje estivesse apresentando 5, 4, eu te diria que com certeza haveria uma virada, certo? Porque a velocidade do voto no final, ela é muito maior que na última semana, né? Murilo Hidalgo, qual foi o peso na tua avaliação, nas tuas pesquisas do horário eleitoral, do tempo que os candidatos têm nas emissoras de rádio e televisão e também o peso das chamadas mídias digitais, ou seja, internet, rede social e esse contato virtual com o eleitor? Olha, Pedro, a rede social mostrou muito clara, principalmente para o Marçal, que ele teve uma vantagem muito grande nas redes enquanto não começou o horário eleitoral no rádio e na TV. A hora que começou o horário eleitoral no Rede da TV, isso foi mais forte ainda que as redes. Por quê? Porque quando começa o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, praticamente junto começa a campanha de vereador. Aí tem os vereadores na rede também. Aí começa a poluir a rede, começa a ter muita informação na rede. Aí prejudica um pouco. Eu te diria que ainda nessa eleição ficou claro que o rádio e a televisão ainda é mais forte. Esse é o Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas. Murilo, além de São Paulo, onde que nós temos disputa acirrada aí pelo Brasil, onde que o eleitor vai ficar atento, onde vai ser emocionante a apuração do segundo turno, Murilo Hidalgo? Olha, o que a gente está muito curioso são duas capitais. Duas capitais estão chamando muita atenção, que eu te diria que é Manaus e Fortaleza. Certo? Manaus, Fortaleza, eu te diria Cuiabá. Por que Cuiabá? Porque Cuiabá também é PL-PT, Fortaleza PL-PT e Manaus muito equilibrado. Então, eu te diria que são as três. Para saber onde vai ser a maior distância hoje das capitais,
E Palmas. Palmas vai ser muito disputado também. Palmas, esqueci. A maior percentual de votos vai se dar em Porto Alegre ou Belém. Estamos curiosos para saber se vai ser o Igor Normando ou o prefeito de Porto Alegre que vai ter o maior percentual em relação ao segundo candidato. Muito bem, o Murilo Hidalgo está acompanhando o cenário político, trouxe para nós aqui informações ao longo de toda essa campanha, com pesquisas em todo o Brasil, Instituto Paraná Pesquisa, que tem o selo de qualidade aí, porque tem mostrado um desempenho bem diferente dos outros institutos ao longo dos últimos anos nesse quesito de pesquisa de intenção de voto. Murilo, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado por compartilhar conosco aqui em primeira mão levantamentos do Instituto Paraná, que essa nossa parceria possa continuar e você tem sempre o espaço aberto. Espero que amanhã possamos contar aí também com a tua análise ao longo da programação e da cobertura especial da Rádio Bandeirantes. Olha, Pedro, eu que agradeço em seu nome a todo o Grupo Bandeirantes de Comunicação pela oportunidade, pelo espaço que sempre nos deram. E desejo uma boa eleição a todos e amanhã estaremos com vocês aí. Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas, conversou conosco aqui ao vivo no Jornal Gente nessa edição, explicou a pesquisa que foi divulgada. Vou repetir os números para você que está acompanhando. O último levantamento do Instituto Paraná antes do primeiro turno. O pesquisador do Instituto Paraná perguntou ao eleitor de São Paulo o seguinte: em quem você vai votar no segundo turno nesse domingo? Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, ou você vai votar branco, nulo ou em nenhum dos candidatos? Os eleitores responderam o seguinte: 51% disseram que votam em Ricardo Nunes, 40% em Guilherme Boulos, 5% disseram que vão votar branco, nulo ou não vão votar em nenhum dos dois candidatos. E 3% disseram que não sabem ou não quiseram responder à pergunta. O Instituto Paraná tem feito levantamento desde o dia 23 de agosto de 2024. E esses levantamentos, eles têm mostrado o seguinte, nessa disputa acirradíssima que tivemos no primeiro turno e depois no segundo turno. O candidato Ricardo Nunes, quando comparado com Guilherme Boulos no segundo turno, sempre teve vantagem. Sempre próximo ali dos 50%. Essa vantagem, ela conseguiu ultrapassar os 50% em alguns momentos. O candidato Guilherme Boulos, ele tinha um percentual menor e cresceu ao longo dessa trajetória. Não a ponto de chegar perto do que Ricardo Nunes teve sempre nos levantamentos do Instituto Paraná, né? E o percentual, claro, né, de indecisos foi caindo justamente porque a curva do Boulos cresceu um pouquinho. Ele saiu lá de 34% para 40%. Ricardo Nunes saiu de 50% para 51%, então oscilou um pouquinho mais, um pouquinho menos e terminou ali dentro da margem. Quem cresceu mais nesse segundo turno durante principalmente esse período mais próximo, né, do dia da votação, foi o candidato Guilherme Boulos, mas eu repito aqui, a vantagem ainda é grande, né? São 11 pontos de vantagem de um candidato para o outro nesse comparativo feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, que também perguntou o seguinte: independente de quem você vai votar, você acha que quem vai ganhar a eleição no próximo domingo? Para 64% dos entrevistados, Ricardo Nunes será reeleito prefeito de São Paulo. E para Guilherme Boulos, 29% acreditam que o candidato do PSOL será o vencedor dessa disputa. Não sabe, não respondeu, 6,5%. Em relação à expectativa de vitória aqui, por faixa etária, por sexo, né? Que o Murilo também faz esse tipo de análise. Público masculino prefere, 68% prefere o Ricardo Nunes, 25% o Guilherme Boulos, os outros aí não sabem ou não responderam. No público feminino, 60% para o Ricardo Nunes, 31% para o Guilherme Boulos. Temos também aqui os números por faixa etária. Vamos lá, de 16 a 24 anos, 59% Ricardo Nunes, 36% Guilherme Boulos. De 25 a 34 anos, 64% Ricardo Nunes, 27% Guilherme Boulos. De 35 a 44 anos, aqueles que estão
são os quarentões ou quase quarentões. 63% Ricardo Nunes, 31% Guilherme Boulos. 45 a 59 anos. 66% Ricardo Nunes, 28% Guilherme Boulos. E 60 anos ou mais, 64% Ricardo Nunes, 25% para Guilherme Boulos. Quem tem ensino fundamental completo, 58% Ricardo Nunes, 32% Guilherme Boulos. Ensino médio completo, 64% Ricardo Nunes, 29% Guilherme Boulos. Ensino superior, 69% Ricardo Nunes, 25% Guilherme Boulos. E a população economicamente ativa, 64% diz que vota em Ricardo Nunes, 29% em Guilherme Boulos. População economicamente não ativa, 64% Ricardo Nunes, 28% Guilherme Boulos. Esses são os detalhes da pesquisa do Instituto Paraná para a corrida para a Prefeitura de São Paulo. Aqui o índice de rejeição já dito pelo Murilo, algumas perguntas feitas para medir justamente a rejeição e a certeza, né? Então, não votaria de jeito nenhum para prefeito de São Paulo em Ricardo Nunes, 37%. Essa é a rejeição do atual prefeito. Em Guilherme Boulos, 46% de rejeição, uma rejeição bem mais elevada, como ressaltou aqui o Murilo, e isso se mantém desde os primeiros levantamentos. O candidato Guilherme Boulos, claro que oscilou, mas a rejeição dele sempre foi alta. Certeza, votaria para prefeito de São Paulo em Ricardo Nunes, 37%. E em Guilherme Boulos, 33%. E aí temos as simulações aí do poderia votar e do não sabe, não respondeu, que claro, não são tão importantes nesse tipo de levantamento. Então aqui a pesquisa completa do Instituto Paraná, para você ouvinte do Jornal Gente nessa véspera de eleição, trazendo aqui em cima do lance o que temos de mais importante a respeito dessa corrida para a Prefeitura de São Paulo. Ontem nós tivemos o último debate entre os dois candidatos à Prefeitura de São Paulo, não houve fato novo, nós tivemos novamente troca de acusações entre os candidatos, é algo que já tinha sido verificado durante essa campanha, que foi uma campanha muito mais marcada por troca de acusação entre os candidatos do que o debate de propostas, até porque teve esse fato novo do Pablo Marçal no primeiro turno, que acabou mudando a ordem das coisas, as atenções, aquilo que estava programado por algumas campanhas foi deixado de lado. O protagonismo que ganhou o candidato Pablo Marçal no primeiro turno, ele foi relevante para a mudança de estratégia, até porque os candidatos tiveram de reposicionar suas campanhas, seus apoios e conseguir adotar uma nova estratégia para chegar no segundo turno, tanto o Ricardo Nunes quanto o Guilherme Boulos. Mas